Hora da lição. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à Hora da Lição. Que Deus continue abençoando a todos. Se você ainda não se inscreveu, clica aí, inscreva-se, aperta o sino de todas as notificações, dá um like e compartilha aí com seus amigos, tá ok? Lição número 7. Título: Aos mais pequeninos irmãos. Nós estamos hoje, sábado, dia 11 de fevereiro. A Bíblia fala muitas vezes de estrangeiros ou estranhos. Esse grupo pode ser aquele a quem Jesus se referiu como meus pequeninos irmãos. Então, durante essa semana, nós vamos estudar sobre a solidariedade. E meus pequeninos irmãos, como Jesus se refere, está lá em Mateus capítulo 25, verso 40. Como nós podemos identificar essas pessoas hoje, no nosso tempo? Então, são pessoas que, por exemplo, são pobres, menos afortunados, que estão à margem da sociedade também. São pessoas que são viúvas, são órfãos. Então, essas pessoas que precisam de ajuda. Então, como podemos identificar essas pessoas hoje? Coloque aí escrito o que é que você acha, dê sua opinião. Como é que a gente pode identificar hoje essas pessoas? Os estrangeiros dos tempos bíblicos eram indivíduos que tinham que deixar sua terra natal por causa de guerras ou da fome. Hoje a gente vê isso também no jornal, pessoas que estão aí acometidas de guerras, de terremotos, e aí elas entram no país pedindo ajuda. Os órfãos são crianças que perderam os pais devido a guerras, devido a doenças. Então, que amplo campo, vasto que nós temos para ajudar. E tem muita gente que tem um pouco mais e poderia socorrer a essas pessoas. Então esse é o trabalho da igreja, a igreja que faz parte do reino de Deus, que Jesus chamou, começou com 12 pessoas, com os discípulos, mas se nós olharmos lá atrás, lá no contexto, lá atrás, antes disso, antes do nascimento de Jesus, antes dos apóstolos, dos discípulos, nós vamos ver exemplos de pessoas que tinham um pouco mais também, como Abraão, que ajudava também, era generoso, e outras pessoas que também ajudavam. Então veja que esse espírito aí de solidariedade não é só no tempo de Cristo, mas bem antes. Porém, quando chegou no tempo de Cristo, foi revelado o próprio amor em Jesus, através de Jesus, e ele ensinou a fazer isso, porque naquele tempo o povo queria olho por olho, dente por dente, e achavam que eram os pecados dos pais, e os filhos nasciam assim pobres, doentes, e os pais morriam, e achavam que eles estavam pagando os pecados. Mas Jesus quis ensinar de maneira diferente, ajudando as pessoas. Jesus quis ensinar que não era isso, que a solidariedade é importante, faz parte do reino de Deus. Então, você que faz parte da igreja, precisa levar essa educação, precisa levar esse socorro. Então, esse é o trabalho da igreja. As viúvas são aquelas que perderam seus cônjuges pela mesma razão que os órfãos. Muitas são chefes de famílias e poderiam aproveitar toda a ajuda que a igreja pode oferecer. Então esse é o trabalho da igreja. Então essa semana nós vamos estudar que, por sermos gestores dos negócios de Deus, ajudar os pobres não é apenas uma opção. Devemos seguir o exemplo de Jesus e obedecer às suas ordens. Então, que nós possamos exercitar essa solidariedade como igreja para ajudar outras pessoas. E não só ajudar, mas ensiná-las o caminho da salvação. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esse caminho da salvação, da solidariedade. Que o Senhor nos ajude com os recursos para que possamos alcançar mais pessoas para a salvação. Em nome de Jesus. Amém.
Então, meus amigos, até a próxima Hora da Lição.